Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Novamente, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos lá, gente. É muito interessante algo aqui, porque se você for analisar esse texto, você vai ver algo que muitas vezes nós não percebemos. Nós temos falado isso, algo muito importante, que eu ia falar disso, mas eu preciso avisar vocês. Nós temos trabalhado esse texto muito nas nossas reuniões de quinta, que são as nossas reuniões de mesa. Porém, essa semana, exclusivamente essa semana, nós não teremos, irmãos, a nossa reunião de quinta, porque a Rebeca está se recuperando ainda, e eu e Davi estaremos viajando, e a Jess tem atendimento normalmente às quintas. Então, nessa quinta, infelizmente, nós não teremos a nossa mesa, mas isso é para vocês ficarem com vontade de ir na próxima. Porque na próxima nós estaremos lá. E essas reuniões, para você que ainda não foi, eu quero te convidar, nem que seja uma vez, vá visitar a reunião da mesa. Eu garanto que você vai gostar demais. O que a gente faz? A gente senta ao redor de uma mesa, abre as nossas bíblias de papel, e aí a gente senta e vai compartilhando aquilo que Deus está falando com cada um. E aquilo que Deus vai falando com um edifica a vida do outro, e aí Deus fala com a vida do outro e vai edificando a vida dos outros. E isso tem sido lindo. Isso é igreja na mesa. Isso é a gente olhar na bolotinha dos olhos uns dos outros e contribuirmos naquilo que Deus está fazendo na vida uns dos outros. E a gente tem essas reuniões todas as quintas ou sextas, porém essa semana a gente não vai ter, mas semana que vem a gente volta com tudo. Tem um amém por isso ou não? Amém. Amém, não, amém de verdade. Tem um amém aí, gente? Amém. Agora vamos lá, Atos 2,42, e eles perseveravam. Tem alguém que tem uma versão diferente disso? Tem alguém que tem uma versão aí na sua Bíblia que é diferente de perseveravam? Oi? Lá atrás. Eles se dedicavam ao ensino, isso, eles se dedicavam. Obrigado Esdras. Tem a versão que fala e eles perseveravam, outra versão que fala e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, outra versão a doutrina dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão e as orações. Agora veja que interessante, eu acho lindo, porque se você for ler, te desafio a ler Atos 2 na sua casa. Você pega e vai lá para o início de Atos 2 e vai lendo. Você vai ver que ali, a partir de Atos 1, e aí capítulo 2, e assim vai, acontece algo muito interessante. O que acontece? A descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce, e aí começa aquela loucura, e a gente falando em língua materna, e a gente se comunicando no Espírito, e aquela loucura, a igreja está vivendo uma expansão absurda, tanto que, versículo anterior, versículo 40, deixa eu ver no versículo 40, bota o versículo 40 para a gente, por gentileza, meus queridos, versículo 40, com muitas outras palavras os advertia, e insistia com eles, salvem-se dessa geração perversa. Sabe quem é esse? Pedro está fazendo um discurso, e no versículo 41 você vai ver quase quantas mil pessoas se convertem, e não só se convertem, mas são batizadas. Os que aceitaram a mensagem e foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente quantas mil pessoas, gente? 3 mil. Agora olhe na bolotinha dos meus olhos. Você já imaginou? A igreja ali estava com o quê? Com uns 12, com 120, estava se reunindo num número pequeno. Talvez tinham outros acompanhando, outros olhando, outros que estavam ali, vamos ver o que é isso aí, vamos jogar aí, o quê? Quantas pessoas? Quantas você acha, pastorzão, ali no início, quando eles estavam orando? Umas 200, eu também acredito nisso, umas cerca de 200 pessoas se reunindo, e aí vem o Espírito Santo e começa a tomar essa galera toda, e eles começam a falar em línguas que os antepassados deles falavam, eles começam a viver um avivamento, e eles começam a não aguentar ficar dentro só das 4 paredes, porque a palavra que tinha sido liberada sobre eles é: olha, esperem aí, fiquem aí, até que vocês serão revestidos do Espírito, mas fiquem aí, só nessas 4 paredes. E olha que interessante, porque quando o Espírito vem e eles saem das 4 paredes, Pedro se levanta, cheio de ousadia, e num discurso, irmãos, num culto, fale comigo, em um culto,
cerca de 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Você já imaginou a igreja que tinha 200 pessoas num dia, no outro dia estar com 3.200 pessoas? Imagina o absurdo que foi, a loucura. Como que você vai organizar? Você tinha um espaço para 200, agora você precisa reunir 3.200. Você tinha pão para 200, agora você tem 3.200. Como é que você vai lidar com tudo isso? Isso é muito lindo, porque a igreja ela começa a tomar uma proporção gigantesca e começa a se espalhar e se espalhar. Mas veja o que o texto diz: que mesmo a igreja crescendo, que mesmo uma proporção absurda chegando, mesmo as bênçãos vindo, era gente sendo curada, era gente sendo levantada, era gente que só chorava, agora estava sorrindo, era gente que estava com a família destruída, começando a ter a família restaurada. Mesmo no meio desses sinais, desses milagres, dessas maravilhas, eles conseguiram perseverar em pilares básicos para toda a igreja saudável. Uma igreja saudável não é representada por números. Uma igreja, não pense, não, mas aquela igreja tem 3.000 pessoas, então quer dizer que é uma igreja saudável. Será? Para mim, uma igreja saudável, ela é representada pelo quanto de Bíblia e de Jesus tem nela. E tem igrejas gigantescas, que tem muita coisa, mas pouca Bíblia e Jesus. Tem igrejas que tem muitas pessoas, e glória a Deus por isso, mas que manifestam muito mais, talvez, o que as pessoas querem ouvir do que o que a Bíblia quer falar. Então por isso eu não me impressiono, de verdade. Nós rodamos esse Brasil todo, e nós vamos em muitos lugares gigantescos, mas uma coisa que eu aprendi é não me impressionar com o número de pessoas, porque o número de pessoas, ele segue o movimento. Quando há um movimento tomando forma, as pessoas querem saber o que está acontecendo, as pessoas querem, eita, você ouviu falar? Você está ouvindo? Você ouviu falar do que está rolando lá? Você viu aquele culto? Você viu aquele movimento? Você viu aquela conferência? Nossa, a gente precisa participar daquilo. Mas nem sempre número de pessoas, em termos de quantidade, quer dizer que estão enraizadas em termos de qualidade. E eu acredito numa igreja que é muito mais qualitativa do que quantitativa. Porque Jesus, ele poderia ter chamado 30.000 discípulos, mas ele chamou quantos irmãos? 12, porque ele sabia, eu não consigo dar conta de mais do que 1.000, de 2.000, de 5.000, não, para conhecer a minha essência tem que andar perto, para conhecer quem eu sou tem que andar perto, e é por isso que os discípulos que estão aí nesse texto que nós lemos, eles aprenderam exatamente com Jesus. Por isso, tem que ter um glória aí, por isso que esses discípulos não se impressionaram com a multidão veio, 3.000 pessoas do dia para a noite chegou, mas eles perseveravam naquilo que eles faziam antes de ter 3.000, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, na palavra, nas orações. Mas agora a igreja está gigante, não importa, a gente permanece naquilo que é a nossa essência: palavra, doutrina, comunhão e orações. Mas agora na reunião só veio 3, não importa, a gente permanece na palavra, na doutrina, na comunhão e nas orações. Mas a cidade inteira quer saber o que está acontecendo. Pode vir ver, porque a gente vai permanecer na palavra, na doutrina, na comunhão e nas orações, porque número de pessoas não nos move. O que nos move é ouvir e obedecer a Jesus. E desde sempre foi sobre coisas simples. A gente é que torna complicado. A gente é que acha que uma igreja lotada de pessoas quer dizer que Deus está lá. Quem disse? Existem auditórios cheios que estão cheios de dom, mas não tem nada de unção. Pessoas que se movem maravilhosamente nos seus dons e fazem até você chorar. Você até chora ouvindo ela cantar, mas não tem caráter nenhum, não tem integridade nenhuma, não tem unção nenhuma. E esses discípulos entenderam, irmãos, eles eram cheios de dons, dom de cura, dom de libertação, eles eram cheios de dons, mas eles não perderam os princípios elementares. O problema é que nós muitas vezes nos envaidecemos ou olhamos com olhares de beleza para coisas que Jesus não está olhando com olhares de beleza, porque a galera chegou, mas eles permaneceram no básico,
permaneceram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Reunião cheia, doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Reunião vazia, doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Aí, o texto vai dizer que o Senhor ia acrescentando à igreja. Ele ia acrescentando à igreja. E a igreja foi crescendo e tomando forma, mas em todo o tempo eles permaneciam nesses pilares. E é por isso que nós, como igreja, cremos nesses pilares. Uma igreja saudável, ela precisa ter palavra. A doutrina, o ensino precisa estar presente, irmãos. Precisa estar. Uma igreja saudável, ela precisa ter comunhão. E comunhão nós já aprendemos aqui, vamos ver quem lembra. Qual o significado primário da palavra comunhão, que vem de koinonia, que é koinos. Qual que é o significado, quem lembra? Doação, doação, doação. Então uma igreja, ela precisa ter doação. Porque quanto mais a gente doa, aos poucos mais a gente vai entendendo o que Deus Pai fez. Porque a Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que então Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha como é interessante, um dos sinais do amor é a doação. É por isso que a igreja precisa estar baseada nisso, na comunhão, e a comunhão é doação. E às vezes doação é de dinheiro, mas às vezes doação é de um abraço. Às vezes doação é de um coração misericordioso para você ouvir quem precisa. Às vezes doação é do seu tempo para você visitar alguém e comer junto com essa pessoa, sentar na mesa. Isso é comunhão. Aí eles permaneciam então na palavra, na comunhão, no partir do pão que a gente faz na quinta, senta na mesa. E aí a gente já falou umas 3 semanas, eu acho, ou mais, só sobre mesa, porque a mesa é o lugar em que você olha para os olhos da pessoa que está do seu lado, da pessoa que está na sua frente. No culto você olha para a nuca, mas na mesa você olha para os olhos. E aí nós estamos as 2 semanas últimas falando sobre o que, gente? Oração. A Jéssica falou e pregou incrivelmente sobre oração. E oração é um tema que me pega, sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, olha na bolotinha dos meus olhos, muitas vezes nós estamos tendo generosidade, nós estamos tendo comunhão, muitas vezes nós estamos sentando à mesa, conversando, olhando no olho, muitas vezes nós estamos até lendo a palavra, mas eu vou ser sincero com vocês, oração, você até ora através de música, mas no seco, eu vou te perguntar, mas não precisa responder, quantos aqui têm o costume de todos os dias dobrar o seu joelho e orar ao Senhor? Eu não tinha isso não, irmãos, isso é uma coisa que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, porque a gente se move na adoração, a gente se move no profético, mas a nossa grande dificuldade é na oração, e a oração é um desafio permanecer na oração, e é por isso que o autor ele está dizendo, olha, a gente permanecia na doutrina, na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações, os princípios elementares, e oração para mim é um dos mais difíceis de a gente permanecer fiel, porque honestamente a nossa tendência é orar o quê? De manhã quando acorda, quando vai comer no almoço e quando vai dormir na cama. Se você juntar todas essas orações que você faz, talvez não dê nem 2 minutos. Esses dias eu fui cronometrar uma oração normal de almoço, sabe quanto tempo leva, irmãos? Cerca de 30 segundos. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esses alimentos, supre a mesa daqueles que não têm, que faça bem, em nome de Jesus, amém. Quando a gente só não ora, Senhor, tu sabes, já comendo, com metade do garfo já na boca, a gente lembra, meu Deus, nem orei, a fome estava tão grande que eu estava trabalhando, que eu cheguei aqui e já estava, Senhor, obrigado por esse alimento. Não acontece com você isso não, né, irmão? Jamais. A grande verdade é que nós somos fracos e falhos em oração. Sabe por quê? E agora eu vou entrar dentro da sua casa, abre a porta aí para mim que eu vou entrar mesmo. Sabe por quê? Porque a gente é muito independente, a gente acha que a gente consegue, a gente acha que a gente pode, a gente acha que a gente tem o que precisa. No fim das contas é isso, sabe por quê? Porque oração nada mais é do que um clamor de dependência.
Oração é você dizer: Senhor, eis-me aqui, eu reconheço que o Senhor é maior que eu reconheço que o Senhor tem a solução que eu não tenho, eu reconheço que o Senhor tem o que eu preciso, eu reconheço que o Senhor tem a salvação que eu não consigo, eu reconheço que até o dinheiro que eu preciso vem do Senhor. Então quer saber, Senhor, a oração é um sinal, veja, a oração, anote isso, a oração é um sinal daqueles que sabem que são fracos, e você não tem orado porque muitas vezes você acha que você consegue. Vamos abrir em Atos 16:16, obrigado Espírito Santo, Atos 16:16. Muitas vezes nós achamos que nós conseguimos, e muitas vezes nós pensamos que nós só devemos orar quando nós temos necessidade. Olha que interessante o que o texto diz. Paulo e Silas, em Atos 16:16, certo dia, deixa eu pegar minha versão aqui, volta para aquela outra versão, Esdras, por gentileza, isso, e aconteceu que, indo nós aonde, gente? Onde, irmãos? Uau, como é que é a sua versão? Fala. Lugar de oração. Uau, lugar de oração. Uau. Indo nós ao lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Olha o poder da oração. A qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Agora, resumidamente, sabe o que ela fazia? Versículo seguinte. Essa mulher, essa escrava, ela era uma escrava de um senhor, ela saía atrás de Paulo e de Silas, e ficava clamando, ficava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Veja, olha na bolotinha dos meus olhos, elas estavam falando algo que parecia ser verdade, sim ou não? Paulo e Silas e outros discípulos eram ou não eram servos do Senhor? Sim. E a gente acha que muitas vezes o inimigo vai tentar nos enganar com algo que seja descarado. A gente acha que ele vai botar lá: olha, isso aqui é pecado. Não. Muitas vezes a falta de oração vai te fazer acreditar em algo que Deus não prometeu para você. Uau! Eu queria pelo menos um fala a Deus, mas tudo bem, nós vamos chegar lá. Muitas vezes a falta de, olha na bolotinha dos meus olhos, a falta de oração vai fazer você achar que é de Deus coisas que não são. Porque o que essa mulher está falando é algo de Deus. Eles eram ou não eram homens do Senhor? Claro que eram, o que ela está falando é verdade, porém o espírito que estava por trás, nós vamos chegar lá. Versículo seguinte: isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, por quê? Porque já estava no lugar de oração, irmão. Por mais que a casca queria enganar, o espírito dele já tinha discernido. E esse é um dos motivos que a palavra nos instrui a permanecer no lugar de oração, porque você vai ser, o inimigo vai tentar te enganar o tempo inteiro, e quando ele vê que ele não te engana com coisas descaradas, ele vai começar a colocar coisas que são metade verdade, ou que até são uma verdade, mas para te levar para uma mentira. E se você não estiver alinhado no lugar de oração, você começa a acreditar em coisas que você não deveria estar acreditando. Você começa a ouvir pessoas que você não deveria estar ouvindo. Você começa a sentar em mesas que você não deveria estar sentando. Você começa a fazer negócios com gente que você não deveria estar fazendo. Aí, Paulo já perturbado, porque o espírito do cara já estava assim: está querendo me enganar, né? Com esse espírito de adivinhação. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o espírito saiu. Agora verso seguinte, olha a loucura. E vendo os seus senhores, ou seja, os donos daquela escrava, perceberam que agora eles não iam mais conseguir ter lucro com ela, porque ela adivinhava. Chegava alguém, ela adivinhava. Chegava alguém, ela liberava uma palavra. Chegava alguém, ela adivinhava. Agora o espírito que trabalhava nela tinha sido expulso por Paulo, e agora ela não ia mais dar lucro para os seus senhores, porque com certeza o que os senhores faziam? Ela tem uma palavra para você, porém faz o Pix. Se fizer o Pix, vai ter palavra de Deus. Será de Deus mesmo? Parece de Deus, mas será que é mesmo?
Se pagar, ela vai orar. Se pagar, ela vai liberar. Se pagar. Agora, o espírito de adivinhação que estava nela foi embora. E aí os senhores começam a ficar revoltados. E aí sabe o que eles fazem? Eles prendem Paulo e Silas. Eles prendem Paulo e Silas e os levam à praça, à presença dos magistrados. Verso seguinte, aleluia. E apresentando-os aos magistrados, preste atenção nesse texto, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Seguinte, pode vir. Perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Agora 22. E a multidão se levantou unida contra eles. Irmãos, a multidão se levanta porque eles estavam fazendo o que era certo. E aí a multidão se levanta contra eles. E os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Versículo seguinte: e havendo-lhes dado muitos açoites. A minha versão, deixa eu achar minha versão aqui no 23. A minha versão fala 16, 23. E depois de eles lhes darem muitos açoites. Tem uma versão que é diferente, que fala depois de terem batido muito neles, alguma coisa nesse sentido. Depois de baterem muito neles. Eles são lançados onde? Na prisão. Peraí, Matt. Vamos lá, vamos voltar. Está errado isso aí. Porque veja, eles estavam lá de boa, Paulo, Silas e alguns outros, tranquilos. Daqui a pouco vem alguém falando algo bom sobre eles. Daqui a pouco vem alguém elogiando eles. Uau, que homem de Deus, que mulher de Deus. Esse é um servo do Senhor, essa é uma serva do Senhor. Aí Paulo, por já estar no lugar de oração, ele discerne: não, esse elogio aí não vem do Senhor não, esse espírito que está por trás disso não vem do Senhor não. Quer saber? Sai dela em nome de Jesus. O espírito sai, e aí o dono dela fica assim: meu Deus, acabou minha fonte de renda, porque eu ganhava dinheiro em cima desse espírito de engano, e agora não tenho mais dinheiro. Quer saber? Vamos pegar esses cabas. Vem Paulo e Silas. Vem Silas. Nós vamos pegar esses dois. Olha o tamanho, Paulo e Silas. Acho que é pouca coisa? Olha o tamanho. Vamos pegar esses caras aqui que estão tirando e mexendo no nosso bolso. E sabe o que nós vamos fazer com eles? Prisão. Vem para a prisão. Mas antes da prisão, quem tem coragem? Imagine que eu estou batendo nele. É açoite. E apanha, e a pancada está comendo aqui, e o couro está comendo aqui, e eles pá. Veja, sabe o que o texto diz? Que então eles são levados para onde, irmãos? Para onde? Para o cárcere, para a cadeia. E deixa eu te falar uma coisa, você sabe normalmente qual que era o horário que os prisioneiros eles eram levados para o cárcere? Quando escurecia, por volta das 18 horas da tarde. Por quê? Porque ficava perigoso eles ficarem do lado de fora, era mais fácil de fugir na escuridão. Então quando escurecia, normalmente eles eram colocados no cárcere. Mas olha, eles passaram o dia inteiro apanhando, gente. Apanhando por quê? Porque eles estavam no lugar de oração, e o lugar de oração deles colocou eles numa postura diante do Senhor, que confrontou a postura da terra. Uau, como eu queria um glória aí, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes vão chegar elogios para você, para tocar no seu ego, assim como chegou para Paulo e Silas, e na verdade não vem do Senhor, vem do espírito de engano querendo te enganar. E se você não estiver no lugar de oração, você cai, e você começa a não entrar mais nesse lugar de oração. Por quê? Porque você acha que agora você é um homem de Deus, agora você é uma mulher de Deus, e agora eu não preciso mais tanto. Antes eu orava 1 hora, agora meia hora tá bom. Aí Deus te usa com meia hora, você já pensa 15 minutos tá bom. Aí Deus continua te usando com 15 minutos, aí você pensa 2 minutos tá bom. Aí quando você vê, irmão,
Você está orando durante 10, 15 ou 30 segundos, só nas refeições, reconhecendo que você é dependente de você e não do Senhor. Aí eles apanham o dia inteiro por fazer o que era certo. Esses caras apanharam porque eles estavam no lugar de oração, e o lugar de oração deu a eles uma postura no reino. Vamos lá, esses caras apanharam porque eles estavam no lugar de oração, e o lugar de oração deu a eles uma postura no reino. Então diga comigo: lugar de oração me leva a ter uma nova postura. Não, agora fala de verdade. Um lugar de oração me leva a ter uma nova postura. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei quantos de vocês gastam tempo em oração, mas eu vou falar uma experiência minha. Quantas vezes eu entro para um lugar de oração com uma postura, mas quando eu insisto lá e permaneço lá, eu começo a ligar coisas na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu. Eu começo a me posturar não como o Matt, que é filho do Jandir e da Loecima. Eu começo a me posturar como o Matt, que é filho do Senhor dos Exércitos. Eu começo a entrar nesse lugar de oração com ousadia, como a palavra fala, entrar nesse trono da graça, nesse lugar de oração, e eu começo a relembrar não o que a terra diz sobre mim, mas o que o céu fala sobre mim. Então às vezes eu estou triste, eu começo a entrar nesse lugar de oração e falar: mas Senhor, a tua palavra fala que a alegria do Senhor é a minha força. E às vezes eu estou desanimado, e aí eu começo a lembrar no lugar de oração eu começo a lembrar de uma palavra que diz: olha, diga ao fraco, forte sou. Aleluia. Eu começo a entrar nesse lugar de oração como um gatinho, mas eu saio de lá, meu irmão, com essa juba de leão mesmo. Obrigado por um cadê vocês, igreja? Cadê vocês? Porque se eu te falasse, Deus vai te dar um carro novo, você estava com a sua mão levantada. Mas porque eu estou te falando, para de buscar as coisas da terra e começa a orar e buscar as coisas do céu. Não tem nenhum glória aí não, irmão. A gente está acostumado a orar só para pedir, e Senhor, me dá isso, e me dá aquilo, e me dá a bênção, e me dá a vitória. Mas quantos aqui estão orando: Senhor, me ajuda a perdoar quem eu preciso, Senhor, me ajuda a dar outra face, Senhor, me ajuda a ser humilde, Senhor, me tira desse lugar de independência e me faz depender de Ti. Senhor, eu me humilho diante da Tua poderosa mão, porque eu sei que quando eu me humilho no lugar de oração, no tempo certo o Senhor me exaltará. Mas é o Senhor que vai fazer, e não o meu patrão, e não o governador, e não o presidente. A gente se desespera com notícias, sabe por quê, irmão? Porque a gente não está gastando tempo de oração. A gente ainda acha que a gente depende de um prefeito. A gente ainda acha que a gente depende de uma oportunidade. Irmão, se você não construir um lugar de oração nos tempos que virão, não acho que é o seu dinheiro que vai te livrar, não. Não acho que é o seu emprego que vai te livrar, não. Se não houver um lugar de construção em oração, e deixa eu te falar, quanto mais você ora, mais você apanha. Por quê? Porque oração te leva a posição, e quando você se posiciona, você apanha por fazer o que é certo. Me diz aqui, eles estavam fazendo algo errado, irmão, sim ou não? Claro que não, eles estavam fazendo algo certo, mas eles apanham por fazer o que era certo. Agora, quando eles apanharam, eles falaram o seguinte: oh Deus, por que o Senhor fez isso com a gente? Eu vim aqui pregar o Teu Evangelho, eu expulsei demônio, e o Senhor vai e me envergonha assim, me prende assim. O Senhor é um Deus injusto, o Senhor é um Deus que não vale a pena servir, o Senhor é um Deus que está me dando trabalho demais. É isso que eles fazem, irmãos? O texto fala que eles passam o dia inteiro apanhando, esses caras estão muito, e você vê que na palavra, a palavra faz questão de dizer, e eles apanham muito na sua versão, e eles sofrem muitos açoites, são-lhes dados muitos açoites. E depois de apanhar, vem para a prisão agora, sobe aqui. Vem Paulo e Silas. Vem aqui para a prisão. Isso, fica no cárcere. Isso, preso.
E agora então seria por volta das 18 horas da tarde, e aqueles homens estão presos. Aqueles homens estão presos por fazer o que era certo, porque eles estavam no lugar de oração, e o lugar de oração mudou deles a posição. Eles se posicionaram de uma forma diferente, porque o lugar de oração muda a sua posição. Agora, a posição certa deles, olha o lucro que eles tiveram. Olha como eles estão sendo aplaudidos. Ei, 2 versículos atrás, esses homens estão sendo elogiados. Agora eles apanharam o dia inteiro. 2 versículos atrás era: olhe, esses homens são verdadeiros servos do Deus Altíssimo. Agora vocês vieram nos prejudicar, a gente vai arrebentar com vocês. Acabou. E sabe o que eu vou tirar vocês? Sabe o que eu vou tirar de vocês? Porque eu posso bater no seu corpo, e o seu corpo vai sentir, mas depois vai curar. Então eu vou tirar de vocês algo que vai pesar mais: a liberdade. Uau! E agora eles estão presos, encarcerados, por fazer o que era certo, porque um lugar de oração mudou a sua posição, e a mudança de posição no céu trouxe eles para o inferno. Olha isso. O fazer o certo trouxe punição. Não faz sentido, irmão, porque a gente pensa que o quê? Se eu fizer a coisa certa, se eu obedecer a Deus certinho, aí eu vou cumprir com tudo que Ele pede, aí vai dar tudo certo, e aí eu vou ter casa nova, carro novo e bênção. E eles aqui, isso é Novo Testamento, viu? Isso é nova aliança. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha liberado o Espírito. São dias como hoje, em que eles estão sendo punidos por fazer o que era certo. Diferentemente de quando você é preso porque você rouba, ou porque você desacata, ou porque você comete um crime, ou porque você mata alguém, ou porque você abusa de alguém. Não. Aqui foi por fazer o que era certo. Aí, esses homens agora presos. Aí olha o que a Bíblia diz. Oh Jesus, o Senhor é bom demais. Olha aí, versículo 24. Este, recebendo tal ordem, segurança, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Olha isso. E prendeu os pés deles no tronco. Então agora eles estão algemados e presos. Mas o versículo 25 diz: o versículo 25 diz, em outras palavras, que o lugar de posição que eles construíram através da oração não foi abalado pelas notícias ruins, não foi abalado pela surra, não foi abalado pela dor, não foi abalado pela perda, não foi abalado pelo desânimo. Não, porque mesmo no cárcere, mesmo presos, eles continuavam orando, e a desgraça está acontecendo, e eu estou orando, e a notícia boa chegou, e eu estou orando, e a notícia ruim veio, e eu estou orando, e o choro está descendo, mas eu estou orando. E a depressão está vindo sobre mim, mas eu estou orando, e a ansiedade tenta tomar conta do meu ser, mas eu estou orando. Mas eu perdi meu emprego, mas eu perdi meus bens, mas eu perdi meu recurso, só que eu estou orando. Eu perdi a minha alegria,
mas eu estou orando. Aleluia. Glórias. Santo é o Senhor. Eu estou encarcerado no pecado, Oh, Deus de glória. mas mesmo assim, eu continuo orando. Santo é o Senhor. Pois não é na força do meu braço, não é no quanto eu sou bom, não é no quanto eu sei, não é no quanto eu tenho, não é em quem dizem que eu sou. Esse lugar de posição eu construo é na oração. A minha oração, sabe, irmãos, nesses dias é para que o Senhor levante jovens, adolescentes que amem orar, que amem gastar seus dias orando ao Senhor, porque a gente está preocupado com a posição deles, a gente deveria estar preocupado com a vida de oração deles, porque se a vida de oração começa, a posição muda. Se a vida de oração, mas não é oraçãozinha de pedir 3 coisas e desligar, não, irmão. É oração de permanecer nesse lugar até Deus construir em você algo que você nem sabia que existia. Porque você começa a construir a sua vida de oração, mas é Deus que está construindo em você. Quando você rompe a barreira dos 5, 10 minutos, que você tem sono, que você tem vontade de parar, que você está desanimado, mas quando você rompe essa barreira, enquanto você estava construindo em Deus, Ele estava lá, mas aí é Deus que começa a construir em você. E é aí que você entra de uma forma, mas sai de outra. Agora veja, se eles foram presos por volta das 18 horas, se eles foram presos por volta das 18 horas, eles começaram a orar, e deu 19 horas, e nada. Não, mas peraí, eu aprendi que se eu orar, se eu adorar, Deus vai me dar a bênção, Deus vai me dar a vitória, mas eles já estão uma hora orando e nada. Aí sabe o que eles fazem? Vamos continuar mais um pouquinho. 20 horas, escuro, tudo escuro, já não se vê mais nada, e nada. Mas eles aprenderam algo lá em Atos 2, e eles perseveravam. Eles não faziam só no domingo, eles perseveravam. Eles não faziam só no encontro, no culto, eles perseveravam. E eles lembraram, peraí, a gente fazia lá, mas agora a gente está preso, nós vamos fazer aqui também. No culto que 3.000 se convertiam, a gente fazia, mas agora que nós estamos presos, nós vamos perseverar nisso aí também. E eles perseveravam, e deu 21 horas, e até as 21 horas, 3 horas de oração e adoração, e nada. 3 horas se esforçando, orando. E sabe, irmãos, eles não tinham equipamento, eles não tinham estrutura. Sabe o que eles tinham? As algemas deles. As algemas, pelo qual a palavra fala que seus pés estavam acorrentados, e muito possivelmente as suas mãos também. E aí eu começo a imaginar 21 horas e nada acontece. E eles lembrando, não. A gente constrói um lugar de oração, e o lugar de oração muda a nossa posição. A nossa posição ainda não mudou, então vamos continuar orando. Aleluia, obrigado por um aleluia. A nossa posição ainda não mudou, então é porque a oração precisa continuar. Vamos continuar aqui. E deu 22 horas, orando e adorando, e nada, irmão. Nada. 23 horas, e eles exaustos, 5 horas orando e cantando, e nada. Porém, o texto diz que então, por volta da meia-noite, olha que lindo, eles orando e cantando, e os outros presos estavam orando e cantando com eles? Não, estavam só ouvindo. Que esses malucos passaram o dia inteiro apanhando por fazer o que era certo, não mereciam estar aqui. A gente merecia, a gente matou, a gente roubou, a gente fez. Esses caras, o que eles fizeram foi orar.
E sabe por que a gente não leva isso a sério, irmãos? Sabe por quê? Porque ainda no Brasil a gente não é perseguido. Mas se você estivesse na Coreia do Norte, você ia agradecer por poder pensar em oração. Porque a gente não tem noção. Se você estivesse lá no meio da Cracolândia, a sua vida de oração ia ser muito diferente, irmão. Mas porque aqui está tranquilo, porque aqui está bom, a sua dependência é muito mais do seu braço do que no Senhor. E eles perseveram, e os outros ouvindo. Por que esses caras estão orando? Por que esses caras estão cantando? Talvez pensando o que muitos hoje pensam. Olha na bolotinha dos meus olhos, o que muitos hoje pensam. Mas eu tenho que agir mais do que orar. Não, porque se eu não fizer, porque se eu não, porque se não for eu, não, mas se não for por causa de mim, você está muito independente, irmão. Você acha que é você até acordar num leito de cama, de um hospital, aí você começa a pensar coisas diferentes. Só que como a gente está no dia a dia, na correria, e é o WhatsApp, e é trabalho, e é vai e vem, a gente não para se atentar que muitas vezes o que está faltando para a gente é uma posição, mas essa posição só está faltando porque a gente não está construindo ela num lugar de oração. Mas o texto diz, e agora eu encerro. Não, gente, vocês já foram melhores, hein, igreja? Vamos de novo. Mas o texto diz, e agora eu encerro. Tá bom, vou continuar mais um pouquinho. O texto diz que então, os dois orando, algemados, mas orando, ei, prenderam as mãos e os pés, mas não prenderam a boca. E há um texto que diz que todo ser que respira louve ao Senhor. E há um texto que diz que chegará a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai mesmo na prisão, mesmo no desânimo, mesmo na desgraça, orarão ao Senhor mesmo no momento difícil, mesmo na necessidade, mas mesmo na alegria, mesmo quando a vitória vem, mesmo quando a bênção vem, mesmo quando a situação é transformada, porque nós não dependemos de uma mudança de situação, nós dependemos de botar o nosso joelho no chão e levantar um lugar de oração que vai mudar a posição nossa na nossa casa, vai mudar a nossa posição nos nossos negócios, vai mudar a nossa posição na nossa família, vai mudar a nossa posição no nosso ministério, porque muitas vezes nós estamos dormindo no ministério, porque estamos dormindo na oração. Então o texto diz que eles perseveravam orando e cantando. Então, por volta da meia-noite, versículo seguinte, versículo 26. E quando eles perseveraram no lugar de oração, quando eles permaneceram no lugar de oração, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, mas de repente, fale comigo, de repente. Não, fala de verdade, de repente. Fala de verdade, igreja, de repente. Agora perceba, foi de repente? Não, porque eles estão 6 horas orando. O de repente foi a posição, mas a construção foi através da... Sabe o que eu vejo, irmãos? Que tem muitas coisas que vão acontecer de repente, porque muitas pessoas de fora vão olhar e falar: uai, mas do nada, de repente, do nada,
mas elas não sabem quantos dias, quantas horas, quantas noites que você estava construindo um lugar de oração para que mudasse a sua posição. Mas foi de repente para quem vê de fora, mas para quem está construindo do lado de dentro, tem uma história de oração, irmãos. Tem uma história. Veja, olha na bolotinha dos meus olhos, tem uma frase que um amigo meu, pastor Guga, fala que eu amo. Ele fala assim: demora muito tempo para que o de repente aconteça. Uau. Demora muito tempo para que o de repente aconteça, mas o de repente ainda não chegou. Talvez esteja demorando. Talvez antes do Senhor te dar a resposta que você quer, Ele está perguntando: será que você vai permanecer no lugar de oração, mesmo que demore, mesmo que não venha, mesmo que não seja no seu tempo e nem do seu jeito? Porque a sua posição só é mudada quando você constrói um lugar de o que, igreja? Fala de verdade, irmão, de quê? Oração. Então o texto diz que por volta da meia-noite, um grande, de repente, esses homens estão no lugar de oração há muito tempo, perseverando, mas de repente, veio um terremoto tão grande, que os alicerces do cárcere se moveram. Ah, meu Deus do céu, cadê vocês, irmãos? Os alicerces do cárcere se moveram. Ei, não está falando que as paredes, está falando que os alicerces. Sabe por quê, meu irmão? Porque talvez as paredes, se eles fizessem forças com marreta, eles até quebravam, mas para mover os alicerces de lugar, teria que ser algo sobrenatural. Então por volta da meia-noite, um grande terremoto acontece, e os alicerces, tem coisa que é impossível, sabe por quê? Porque você ainda não acessou o lugar de oração. É impossível porque você está na força do seu braço e não aqui, ó. Porque o Senhor, até o alicerce, Ele muda com um sopro, irmão. Os alicerces se moveram. E quando esses alicerces se movem, todas as portas se abrem, e foram soltas as prisões de todos. Oh, meu Deus do céu. Agora, Rodrigo, corta o gate aqui dele para mim, obrigado. Olha o versículo seguinte, 27. Quando o carcereiro ouve aquela barulheira, ele estava dormindo, porque já era meia-noite. Mas o que acontece com ele? Acorda, mas acorda desesperado, irmão. Acorda desesperado, porque do nada começa a tremer tudo. Do nada é o alicerce da prisão movendo e as portas se abrindo. E esses homens, olha que interessante que o texto diz: quando o carcereiro percebe que as portas estavam abertas, o que ele faz? Tira a espada do bolso e bota no pescoço, porque ele sabia que ele seria responsável pela fuga de todos os prisioneiros. E deixa eu te falar uma coisa, naquela época, você morrer era melhor do que passar punição dentro da cadeia. A punição não era brincadeira não, irmão. As surras não eram brincadeiras não. As privações não eram brincadeiras. Então aquele homem pega aquela espada dele, ele pega aquela espada, ó, e prepara: eu vou me matar. Porque os presos fugiram. Veja, olha o que o texto diz: porque os presos já tinham fugido. Mas quando ele ia passar a faquinha no pescoço, verso seguinte: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Traduzindo, se for por amor a Cristo, mesmo que as cadeias sejam abertas,
nós permaneceremos no lugar que Ele nos colocou. Pode ser na cadeia, pode ser na necessidade, pode ser na provação, pode ser. A minha posição não vai mudar, porque a minha posição foi construída num lugar de oração. A minha posição não é alguém que me deu, eu não ganhei da terra, não é um título, não foi um cargo. A minha posição foi construída onde ninguém viu, porque todo mundo estava achando que era de repente, mas eu já estava semeando isso há muitos anos. Todo mundo achou que o milagre, o sobrenatural aconteceu do dia da noite, mas eu já estava semeando isso de joelho no chão quando ninguém via. Quer saber de uma coisa? Talvez demore muito tempo para que o de repente aconteça, mas quando ele acontecer, que o lugar que Deus abrir para você, que as portas que Deus abrir para você, que o sobrenatural que Deus abrir para você, não te tirem do lugar. Porque nós somos provados no muito e no pouco. Às vezes quando nós temos pouco a gente ora, mas quando Deus nos coloca no muito, nós como igreja somos uma igreja que ora. Uma igreja que ora. E não uma igreja que só vem aqui na terça orar, mas uma igreja que ora na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado, e no domingo, e na segunda, e na terça, porque a gente não depende de um lugar. Nós estamos construindo um lugar de oração, e esse lugar de oração está mudando a nossa posição. Nessa igreja a gente não é perfeito não, mas a gente está caminhando em progressão. Por quê? Porque a oração nos leva à progressão. A oração muda a nossa posição. Diga comigo mais uma vez, a oração. Fala de verdade, igreja, a oração muda a minha posição. Agora vamos falar de verdade, a oração muda a minha posição. Veja, esses homens, agora eles estão livres, olha, eles estão livres. Deus abriu a porta, Deus abriu as portas. Agora é só eles irem embora. Agora é só eles irem embora e viver a vida deles. Mas ei, quando você está construindo um lugar de oração, ele não muda a sua posição física, ele muda também a sua posição espiritual, e muda também a sua posição emocional, muda a tua posição ministerial, muda a tua posição familiar, muda a tua posição de empreendedor, muda a tua posição de empregado, muda a tua posição, ao ponto de esses homens poderem ir embora, porque apanharam o dia inteiro, e além de apanhar estavam presos. Mas ei, antes de eles pensarem neles mesmos, eles pensaram no carcereiro. A oração mudou a posição deles de tal forma, que a posição deles não era mais eles no centro, era Jesus no centro, e eles servindo o próximo. Glória a Deus. Porque eles olham para o carcereiro que vai tirar a sua vida, e com grande voz ele diz: Não temas, pois todos estamos aqui. Não faça mal algum. Nós ficamos aqui, sabe por quê? Por você. Nós sabíamos que se a gente fugisse, o próximo perseguido seria você. Mas a gente está em outro lugar. A nossa vida de oração nos levou a um lugar que a gente não é mais o mais importante, que a nossa vida está à disposição de te servir. Olha o que o versículo seguinte diz: e pedindo luz. Olha isso. Você está preparado para a glória? Não? Então prepara para a glória aí. Prepara para a glória. Vamos lá, irmão. Mexe um pouquinho na cadeira assim, vai. Mexe aí, que você está muito paradinho. Mexe um pouquinho aí, prepara para a glória. É isso, dá uma ajeitadinha na cadeira. Porque veja, o carcereiro pediu luz e saltou dentro, e todo trêmulo ele se prostrou diante de Paulo e Silas.
E olha o que o texto diz no verso seguinte: e tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário para que eu seja salvo? Meu Deus, eu estou com vontade de sair correndo daqui. Quando você constrói um lugar na oração, isso muda a sua posição. E quando você muda a sua posição, a posição de outros começa a ser mudada por causa da posição que você escolheu mudar. Não, irmão, não, irmão, não. Vamos lá, igreja. Cadê a igreja que vai mudar de posição? Que vai começar a transformar os outros, sabe por quê? Porque começou a transformar a si mesma. Não porque aponta o dedo dizendo, você tem que mudar, mas porque aponta o dedo dizendo, Senhor, me ajuda a mudar. Eu não quero olhar o cisco no olho do meu irmão e não ver a trave que está no meu. A sua posição de oração muda a sua posição. E quando muda a sua posição, começa a trazer salvação. Uau! A sua vida de oração começa a mudar a sua posição. E quando você muda a sua posição, você começa a gerar um ambiente de salvação. Olha o que acontece, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí o verso seguinte: e eles disseram: faça uma campanha de jejum e de oração, 30 dias, faça uma oferta de R$500, porque aquela escrava, lembra do início? Ela só liberava algo quando ela recebia. Por isso que aquele homem que estava acostumado a esse sistema perguntou: o que é que eu tenho que fazer? Quanto eu tenho que pagar? E Paulo e Silas, preparou para o glória ou não? Em outras palavras, Paulo e Silas falaram: ei, o preço já foi pago. O preço já foi pago. O seu papel agora é crer no Senhor Jesus. E tu serás salvo? Não. Porque quando você tem uma vida de oração, e essa vida de oração te leva a um novo lugar de posição, essa posição gera salvação, mas não gera salvação só para você, ela começa a gerar salvação para aqueles que estão ao seu redor, para as casas e famílias que estão precisando de transformação, para as pessoas que o Senhor colocou do seu lado. Crer no Senhor Jesus não é faça uma campanha de 40 dias, faça isso, pague aquilo, não, o preço já foi pago. O preço para a sua salvação foi pago. Agora você precisa crer no Senhor Jesus, e não só tu, mas tu e a tua casa serão salvos, serão salvos. Ei, irmão, se você quer salvação inundando a sua casa, comece pela vida de oração, porque uma vida de oração vai te colocar numa nova posição, e uma nova posição vai começar a gerar salvação. Vamos de novo, foca não lá na salvação, foca na vida de oração, porque quando você tem uma vida de oração, ela muda a sua posição, e quando você muda a sua posição, é salvação chegando, é transformação chegando, é mudança de mente acontecendo, é libertação acontecendo, porque alguém escolheu desenvolver uma vida de oração. Oração não tem a ver com os teus dons nem com os teus talentos, tem a ver com a tua disposição. Oração não tem a ver com habilidade, mas tem a ver com disponibilidade. Uau! E nessa noite nós vamos cear. Eu acho que nada mais lindo do que cear através de uma vida de oração.
queria te convidar a fazer algo. Será que você pode nessa hora fechar os seus olhos? Feche os seus olhos, isso. Feche os seus olhos. E mais do que isso, eu queria te convidar nessa hora, se você pode, dobre os seus joelhos ao Senhor.